Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Agora com uma nova roupagem para uma nova temporada. Estamos de volta. O meu nome é Mário Portela e hoje vou falar-te sobre livros de autoajuda. Fica comigo até ao fim para ouvir o teu podcast favorito. És o teu maior crítico? Queres descomplicar a tua mente? Descobre como no novo livro que eu acabei de lançar, Não Te Preocupes, o guia para tu pensar naquilo que interessa. Aprende a cortar o ciclo do excesso de pensamentos e a viver uma vida mais leve, mais positiva, mais consciente. Procura hoje nas lojas da Amazon Não Te Preocupes, o guia para pensar no que interessa. Pois como é bom estar de volta, meus caros ouvintes do Quem Cala Consente. Estamos aqui para uma nova temporada do vosso podcast favorito e agora vou tentar ir trazendo cada vez mais temáticas, explorar as temáticas anteriores com mais detalhe e, acima de tudo, tentar seguir as temáticas que me são propostas por cada um de vós desse lado. E é por isso que começo exatamente este episódio a pedir-te que, se tens ideias, se há alguma temática que gostavas que eu explorasse aqui no teu podcast favorito, pois então envia-me um e-mail ou contacta-me pelas redes sociais. Entretanto, espero que tenham aproveitado este tempo de pausa, quer para relaxar, quer para pôr em dia todos os 104 episódios que andavam para ouvir há tanto tempo. Confesso que eu próprio me autoajudei durante este período com um pouco de pausa, férias e algum trabalho. Aliás, por falar em autoajudar, deixem-me contar-vos que durante os últimos tempos tenho andado a trabalhar em mais um livro que estará disponível muito em breve, também nas lojas da Amazon. Mas daqui até lá temos muito tempo para conversar. E sim, é alegadamente um livro de autoajuda, embora quem conhece os meus livros sabe que não é necessariamente um livro de autoajuda. O próprio Quem Cala Consente começou por ser não um livro de autoajuda, mas um livro de autodestruição para poderes reconstruir como deve ser. Mas falando mais a sério, os livros de autoajuda levantam uma questão de veras pertinente nos dias de hoje. Serão estes livros realmente úteis? Ou serão eles potencialmente perigosos? Este é o tema candente que eu quero dissecar contigo hoje. Não há como negar que a literatura de autoajuda se tornou um fenómeno cultural dos nossos tempos. As estantes das livrarias estão repletas de títulos que prometem transformar a tua vida, resolver os teus problemas todos e fazer de ti a melhor versão possível. E convenhamos, o apelo é grande. Afinal de contas, quem não quer melhorar de alguma forma? Afinal de contas, quem não quer resolver os seus problemas, seja a nível pessoal, profissional ou até em relacionamentos amorosos? Estes livros oferecem esperança, uma espécie de mapa para navegar os desafios e complexidades da vida moderna. Prometem soluções rápidas, fórmulas mágicas, segredos finalmente revelados. E muitas vezes fazem-no através de uma linguagem tão acessível e cativante que parece saído de um reclame de televisão para te vender mais uma cápsula para a máquina de lavar a roupa. Livros destes há por todo o lado. Muitos deles são recheados de anedotas inspiradoras, testemunhos de pessoas que alegadamente transformaram as suas vidas seguindo os conselhos deste autor ou daquele autor. Outros são cheios de segredos mirabolantes para vergares as energias do mundo aos teus pés. Na verdade, grande parte deles prometem uma panaceia que não existe. Portanto, será tudo isto um mar de rosas? É que, infelizmente, nem por isso.
E é aqui que entramos no terreno dos potenciais perigos deste tipo de literatura. Um dos principais problemas é que muitos destes livros promovem uma visão demasiado redutora, simplista da vida e até do próprio crescimento pessoal. Apresentam soluções one size fits all, dá para tudo. Como se houvesse uma fórmula universal para a felicidade e para o sucesso que vai funcionar para toda a gente. É quase como quem lê aqueles livros insípidos de horóscopo. Ora, a realidade é que cada pessoa é única e tu, se tens acompanhado os 104 episódios anteriores, sabes perfeitamente da importância da unicidade de cada um. Todos nós temos as nossas próprias circunstâncias, desafios, vidas, aspirações, memórias, problemas e adversidades na vida. O que resulta para uma pessoa pode não resultar para outra. Além disso, muitos dos conselhos oferecidos, embora bem intencionados na grande maioria, são muitas vezes superficiais ou até mesmo contraditórios de um livro para o outro. Outro perigo é que alguns destes livros podem alimentar um ciclo de autoculpabilização. Se não alcançarmos os resultados prometidos, se não conseguirmos cumprir com aquela semana que tem de ser feita, a culpa deve ser nossa, certo? Começamos a achar que não seguimos os passos corretamente, ou que não nos esforçamos o suficiente, ou que não acreditamos verdadeiramente naquele livro. Este tipo de pensamento pode ser incrivelmente destrutivo e minar ainda mais a nossa autoestima. Mas talvez o maior risco seja o de usar estes livros como uma espécie de substituto para as ações que são concretas ou a ajuda profissional quando é necessária. Ler sobre como superar a depressão ou a ansiedade pode ser útil, claro que sim, mas se estivermos a lidar com questões de saúde mental sérias, precisamos de procurar o apoio de um terapeuta qualificado. Nenhum livro pode substituir isso. E na verdade, como eu costumo dizer, não interessa quantos livros de autoajuda tu lês se nem souberes o que auto quer dizer. Mas dito isto, seria injusto pintar toda a literatura de autoajuda com o mesmo pincel. Há sem dúvida alguns livros que oferecem insights úteis, estratégias práticas que podem ser a diferença real nas nossas vidas. Livros que nos encorajam a definir objetivos, a gerir o stress, a comunicar de forma mais eficaz e até a cultivar a resiliência face aos objetivos e face aos desafios da vida. É certo que te podia dizer que esses livros são os meus, mas cabe-te a ti decidir. Cabe-te a ti fazer a escolha certa. A chave, a meu ver, está em abordar estes livros com um espírito crítico e discernimento. Mesmo que sejam os meus. Não os deves tratar como uma Bíblia, mas sim como uma fonte de ideias, ferramentas que podes selecionar e adaptar à tua própria vida, à tua própria situação peculiar. É importante que leias uma variedade de perspectivas, não apenas de um só autor ou de uma só filosofia de vida. E acima de tudo, lembra-te que ler é apenas o primeiro passo. A verdadeira mudança acontece quando pões em prática o que aprendeste no que leste. E tens de o fazer de forma consistente e sustentada. No final de contas, não há atalhos mágicos para o crescimento pessoal. É um processo que requer autorreflexão, trabalho árduo e muitas vezes a coragem de confrontar algumas verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Os livros de autoajuda podem ser um complemento útil na tua jornada, mas não são de todo um substituto para o trabalho interno que todos temos de fazer. O apelo dos livros de autoajuda. E assim é, caros ouvintes do Quem Cala Consente. Eu compreendo perfeitamente a atração que muitos de vós sentem pelos livros de autoajuda. Afinal de contas, quem é que não quer melhorar a sua vida, superar obstáculos, alcançar uma tão almejada felicidade e perfeição de estar, realização pessoal? Estes livros apresentam-se como um farol de esperança num mar turbulento de incertezas e até de desafios. As relações podem ser resolvidas através destes livros. Acreditamos que com eles podemos ir muito mais longe. As razões pelas quais as pessoas se voltam para este tipo de literatura são tão variadas quanto as próprias pessoas.
Alguns procuram respostas para problemas específicos, como lidar com uma ruptura amorosa, superar a ansiedade ou progredir na carreira. Outros são movidos por um desejo mais geral de crescimento pessoal, de autoaperfeiçoamento. Querem, talvez, ser mais confiantes, mais produtivos, mais resilientes. E convenhamos, os livros de autoajuda fazem um trabalho fantástico a vender-nos esta ideia de transformação. As capas são apelativas, muitas vezes com títulos chamativos que prometem revelar os segredos do sucesso, da felicidade ou da riqueza. Os autores apresentam-se como especialistas, muitos com histórias pessoais de superação que servem até de inspiração. Normalmente este tipo de livros possui um estilo de escrita geralmente acessível e envolvente. Utilizam uma linguagem positiva e encorajadora, recheada de historinhas, de anedotas, citações inspiradoras e exercícios práticos. Dão-nos a sensação de que a mudança não só é possível, mas também relativamente simples. Basta seguir a fórmula apresentada no livro, certo? Errado, porque somos todos diferentes. Bem, além disso, estes livros oferecem uma espécie de suporte emocional. Fazem-nos sentir que não estamos sozinhos nas nossas lutas, que outros passaram pelos mesmos desafios e conseguiram superar. Fornecem um espaço seguro para refletirmos sobre a nossa vida, as nossas aspirações, sem aquele estigma ou o custo de procurar ajuda profissional. Não é de admirar, portanto, que a indústria de autoajuda tenha explodido nas últimas décadas. Nomes como Tony Robbins, Brené Brown, Eckhart Tolle, Deepak Chopra tornaram-se verdadeiras celebridades, com legiões de fãs e seguidores. Livros como Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, O Poder do Agora, Pense e Enriqueça, O Milagre de Amanhã, continuam a dominar as listas dos best-sellers ano após ano. Mas será que este fenómeno é totalmente benéfico? Será que estes livros cumprem realmente com aquilo que prometem? Porque é aqui que entramos num terreno mais complexo e potencialmente problemático. Sem tirar o mérito às boas intenções de muitos autores, comigo incluído, sem tirar o mérito aos insights super úteis que alguns livros oferecem, há um lado menos brilhante nesta indústria que precisamos considerar. Alguns críticos argumentam que muitos destes livros promovem uma visão simplista e individualista dos problemas humanos, ignorando fatores sociais, económicos, estruturais, que são mais amplos e que moldam as nossas vidas. Há também o risco de criar expectativas irrealistas e alimentar um ciclo de autoculpabilização, como eu disse anteriormente, quando as transformações prometidas não se materializam. Afinal, se o livro diz que basta seguir estes passos para alcançar o sucesso e a felicidade e tu não os alcançares, a culpa deve ser tua, e isso, a determinada altura, começa a ser um problema. Porque vais achar que fizeste algo errado, que não és esforçado o suficiente ou que não acreditaste verdadeiramente. Este tipo de pensamento, após ler um livro de autoajuda, pode ser incrivelmente destrutivo, tanto para a autoestima como para o teu bem-estar emocional. Pode levar pessoas a sentirem-se mais inadequadas ainda, mais desesperadas ainda, em vez de lhes trazer poder, de as tornar empoderadas. Outro aspecto preocupante é a tendência de alguns livros deste género apresentarem ideias pseudocientíficas como factos, apresentarem ideias aparvalhadas, explorando a vulnerabilidade e a credulidade dos leitores, conceitos expostos de forma exagerada e irrealista como a lei da atração, o pensamento positivo, a alegada cura quântica, são muitas vezes apresentados como verdades universais sem o devido escrutínio científico. Claro que não te estou aqui a dizer que não podemos beneficiar de uma atitude positiva ou da forma como o teu pensamento tem força na tua vida. Aliás, se ouviste o Quem Cala Consente nos episódios anteriores, sabes perfeitamente a minha postura perante a alegada positividade e a verdade de sermos positivos. É sempre importante perceber que apresentar ideias como soluções milagrosas para todos os problemas é, no mínimo, irresponsável e, no pior dos casos, perigoso e criminoso. Apresentar-te um livro que te traz o segredo para seres rico
que te traz o segredo para seres feliz, quando na verdade estás apenas a tornar rico e feliz quem te vendeu o livro, é extremamente perigoso. E depois, claro, há a questão da dependência. Algumas pessoas podem ficar tão envolvidas no mundo da autoajuda que acabam por saltar de livro em livro, de workshop em workshop, sempre à procura da próxima revelação, da próxima solução mágica. E isto pode tornar-se uma forma de evitar lidar com os verdadeiros problemas da vida, tornando-se numa espécie de escapismo disfarçado de desenvolvimento pessoal. Dito isto, seria injusto pintar toda a literatura de autoajuda com o mesmo pincel negativo. Há, obviamente, e sem dúvida, livros e autores que oferecem insights valiosos, ferramentas práticas e orientação sensata para quem procura crescer e superar os desafios. Livros que nos encorajam a assumir a responsabilidade pelas nossas vidas, a nossa unicidade e a desenvolver a resiliência emocional e a cultivar, finalmente, relacionamentos mais saudáveis e significativos. O truque, a meu ver, está em abordares os livros com um espírito crítico e com discernimento. Não os tratares como verdades absolutas, mas como recursos e ferramentas que vais usar todos os dias. Bem, realmente não podemos ignorar o facto de hoje em dia qualquer um pode autopublicar um livro e intitular-se um guru ou um especialista em desenvolvimento pessoal. Basta ter acesso à internet e algumas noções básicas de escrita e marketing digital. Aliás, hoje em dia vendem-se cursos para que se criem livros, copiando os livros dos outros, para se fazer dinheiro. Isto cria um terreno fértil para a proliferação de obras de qualidade duvidosa, muitas vezes escritas por pessoas sem qualificações reais na área, sem testemunhos reais e até sem a mínima intenção de te ajudar. Juntam ali um discurso sedutor, recheado de histórias inspiradoras e promessas grandiosas, e depois perpetuam a ideia de que basta pensares positivo para atrair tudo o que tu quiseres. Contam a história de vida deles, que na maioria das vezes é mentira, e explicam-te que o universo é uma espécie de catálogo cósmico, onde tu vais simplesmente satisfazer os teus pedidos. Estas mensagens podem ser incrivelmente prejudiciais, especialmente para quem está a passar por dificuldades. Podem levar a um ciclo de autoculpabilização e frustração, como falei, mas mais do que isso, a lugares muito negros da nossa vida, de onde muito dificilmente depois conseguiríamos sair. E uma das coisas que tu vais notar é que grande parte destes livros promovem mensagens e práticas que podem ser até prejudiciais à saúde mental, física e emocional. Técnicas de manipulação mental, supressão de emoções negativas, dependência excessiva do guru ou líder da seita. Estas abordagens podem criar mais problemas ainda do que aqueles que a pessoa já tinha. É preciso lembrar que o desenvolvimento pessoal é um processo complexo e multifacetado, que requer tempo, esforço e muitas vezes o apoio de profissionais qualificados. Não há atalhos mágicos, minha gente. Não há soluções universais, nem um catálogo cósmico onde basta apenas tu desejares. Cada pessoa é única, com as suas próprias circunstâncias, desafios e recursos. Por isso, sim, lê livros de autoajuda se achares que eles te trazem valor à tua vida, mas faz com discernimento, com moderação. Não os trates como verdades absolutas, mas sim como recursos, que até podem ser úteis se tu os conseguires adaptar à tua realidade. E depois combina-os com outras formas de aprendizagem e crescimento pessoal, seja terapia, mentoria, educação formal, consultoria ou então o apoio de uma comunidade saudável e terapia de grupo. Acima de tudo, confia na tua própria sabedoria interior. Nenhum guru ou livro conhece melhor a tua vida do que tu mesmo. Usa isso como inspiração e orientação, mas nunca abras mão da tua autonomia e do teu poder pessoal. Lembra-te que tu és o autor da tua própria história, o especialista das tuas próprias experiências. Os livros podem ser companheiros úteis nesta jornada, mas o verdadeiro trabalho de conhecimento e de transformação cabe exclusivamente a ti.
E esse é um poder e uma responsabilidade que nenhum best-seller te vai poder dar ou retirar. Recomendações finais. Ouvintes do Quem Cala Consente, um dos melhores conselhos que eu vos posso dar é este. Não limitem a vossa leitura apenas a livros de autoajuda. Sei que pode ser tentador procurar respostas rápidas e soluções pré-fabricadas para os vossos desafios de vida. Mas a verdadeira sabedoria e crescimento vêm de uma base de conhecimento mais ampla, mais diversificada. Leiam ficção, não ficção, poesia, filosofia, ciência, romance. Deixem-se inspirar por biografias de pessoas que admiram. Mergulhem em culturas diferentes, em perspectivas díspares da vossa vida. Cada livro é uma janela para um novo mundo, uma oportunidade de expandirem a vossa mente e o vosso coração. E quando lerem livros de autoajuda, façam-no com discernimento, espírito crítico. Não aceitem cegamente tudo aquilo que está escrito, por mais atraente ou popular que o livro possa ser, por mais alegados testemunhos que te possa dar. Questiona as ideias apresentadas, testa se quiseres, mas testa contra a tua própria experiência, contra os teus próprios valores. O que funciona para uma pessoa não pode funcionar para todos. Estejam especialmente atentos a livros que parecem oferecer soluções simplistas ou fórmulas mágicas. Desconfiem de autores que fazem promessas grandiosas sem base em evidência sólida. Infelizmente, há muito livro palha neste mercado escrito para burros que só consomem sem questionar. Não sejam um deles. Procurem autores com credibilidade, com experiência real na área, com testemunhos reais. Verifiquem as suas qualificações, as referências, o historial. Um bom livro de autoajuda deve basear-se em pesquisas, teoria psicológica sólida e a experiência no campo. Não apenas em anedotas pessoais ou ideias de outros livros iguais. Mas mesmo os melhores livros não são substitutos para a ação e para a prática. A leitura pode inspirar-te, pode orientar-te, mas é na aplicação diária que o verdadeiro crescimento ocorre. Portanto, quando encontrares uma ideia, uma técnica que te ressoe, experimenta-a, incorpora-a na tua vida, adapta-a às tuas circunstâncias únicas. E não te esqueças de complementar a leitura com outras formas de desenvolvimento pessoal. Fazer terapia com um profissional qualificado pode ser incrivelmente benéfico, especialmente quando se lida com traumas ou problemas mais profundos. Um bom terapeuta pode ajudar-te a ganhar insights sobre ti mesmo e a desenvolver ferramentas para lidares com os desafios da tua vida. Além disso, não subestimem o poder de outras formas de aprendizagem e crescimento. Participem em workshops, assistam a palestras, juntem-se a grupos de apoio, envolvam-se em atividades que vos desafiem e tirem da vossa zona de conforto. Viajem, voluntariem-se, aprendam uma nova habilidade. E talvez o mais importante, cultivem relacionamentos significativos com pessoas que vos inspiram e apoiam no vosso caminho de crescimento. Rodeiem-se de indivíduos positivos, autênticos e comprometidos com o seu próprio desenvolvimento. E claro, se em algum momento se sentirem perdidos ou sobrecarregados, lembrem-se que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria. E se tens ouvido os 104 episódios anteriores de Quem Cala Consente, tu já sabes que há momentos em que todos precisamos de orientação, seja de alguém com mais conhecimento ou com uma visão externa ao nosso problema. Seja um terapeuta, um mentor confiável. Não tenham medo de estender a mão. Não tenham medo de precisar de ajuda. Até porque essa é a maior lição de todas. Ninguém cresce sozinho. Descobre que auto é de ti para ti. Entretanto, se precisares de um apoio, tu já sabes onde me encontrar. Aqui, nas redes sociais, através do e-mail, como tu quiseres. Quebra as correntes do medo e da dúvida. A tua opinião conta, é única e válida. Ser corajoso.
E sim, como sabes, também eu tenho alguns livros que se enquadram nesta área da autoajuda. São escritos com estas preocupações todas em mente. Quando partilho os meus conhecimentos e experiências, faço-o com o maior cuidado e integridade possível. É por isso que optei por disponibilizá-los principalmente através das lojas da Amazon em vez das livrarias tradicionais. Desta forma, eu posso atualizá-los regularmente, incorporando novos insights, novas pesquisas, atualizando o que possa estar a levar alguém em erro. Posso assegurar que cada palavra, cada conceito, passou pelo escrutínio do meu olhar exigente. Eu não quero apenas lançar mais um livro no mercado saturado de autoajuda. Quero oferecer-te recursos verdadeiramente valiosos que possam ser companheiros confiáveis na tua jornada do crescimento. E entretanto a nossa própria jornada aqui no Quem Cala Consente, no episódio de hoje, chega ao fim. E cabe-me a mim terminar com o já famoso agradecimento e entrega assim, polvilhado com um sorriso. Sigam em frente com coragem, com compaixão, abracem a vossa humanidade, a vossa unicidade e, mais importante ainda, confiem na sabedoria que já reside dentro de vós, em especial se acompanham o Quem Cala Consente. Se precisares de mim, contacta-me por e-mail, pelas redes sociais, manda-me uma carta, envia um postal. Faz como tu quiseres, diz-me de ti, porque quem cala consente. Quem vive tua voz da liberdade. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.